Olá a todos, aqui mais um vídeo sobre a aula do dia 15/4/2021, onde nós falamos um pouquinho, uma revisão bem rápida, sobre proporção direta e inversamente, tá? Então, diretamente e inversamente proporcional, tá? Eu vou falar um pouquinho porque ela é diretamente e porque ela é inversamente proporcional, tá bom? Qual é o objetivo dessa pequena revisão? É mostrar para vocês as grandezas não proporcionais, tá bom? Então vamos lá. Começando pela grandeza proporcional. Bom, a grandeza proporcional, ela aumenta ou diminui de forma proporcional às duas grandezas, tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu coloquei aí duas tabelas para a gente estar fazendo se é diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Vamos verificar se as grandezas representadas por x e y a seguir são diretamente ou inversamente proporcionais e determinar qual é a constante de proporção, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar a primeira situação. Perceba que os valores eles estão aumentando, no caso de y para x e diminuindo de x para y, mas em uma forma proporcional. Como que eu sei que ela é em uma forma proporcional? Se eu dividir aqui, por exemplo, o 24 por 8, eu vou ter um resultado, perfeito? 24 por 8, nós teremos aí 3, tá? Se eu fizer a mesma coisa com os demais, eu também vou ter 3. Olha que interessante. Se eu pegar 36 por 12, eu vou ter 3. Se eu pegar 48 por 16, eu também vou ter o resultado igual a 3. Então perceba que é uma grandeza diretamente proporcional? Sim. Por quê? Olha lá que interessante. A de baixo ela está aumentando, automaticamente a de cima também está aumentando em forma proporcional, tá? E esse valor que nós encontramos aqui, nada mais, nada menos, é a nossa constante de proporção. Então, nossa constante de proporção é 3. É a constante que nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá bom? Então, nós temos aqui que a nossa constante, representada pela letra K, constante de proporcionalidade é 3, tá? Então, perceba que nesse caso é uma diretamente proporcional, tá? Por que que é diretamente proporcional? Já disse, uma aumenta, a outra também aumenta. Perfeito? Tranquilo? Nós podemos falar, se eu pegar de x para y, que a grandeza de proporcional é 3, e se eu pegar de y para x, professor, também dá? Dá sim. Nós poderemos encontrar uma outra razão de proporcionalidade, que no caso ficaria como 1/3, tá? 8 dividido por 24, o total de 1/3. Inclusive, eu vou até colocar aqui também como proporção, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, K é igual. Eu posso ter a proporção, a constante de proporcionalidade igual a 3, ou simplesmente 1/3. Perfeito, galerinha? Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos para o próximo. Por exemplo, o próximo, perceba que ela não tem uma proporcionalidade muito parecida, né? Ela não tem uma proporcionalidade muito parecida. É muito parecido, tá? Nesse caso, perceba que é inversamente proporcional. Por que que eu sei que é inversamente proporcional? Porque quanto uma grandeza está aumentando, perceba, 10, 12,5 e 20, a outra grandeza está diminuindo, tá? Então, nesse caso, eu já sei que é inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional. Beleza? Então perceba que eu consigo verificar que ela é proporcional ou não é proporcional, tá? Continuando, como que eu posso verificar então, professor, se ela é proporcional? Como que eu posso fazer para descobrir a constante de proporcionalidade delas? É muito fácil. Eu vou pegar, no outro eu dividi.
Nesse caso, eu vou multiplicar. Repito, no diretamente proporcional, eu vou dividir uma grandeza pela outra e eu vou encontrar a sua razão de proporcionalidade. Na inversamente proporcional, não. Eu vou multiplicar x por y ou vice-versa. Por exemplo, se eu pegar aqui, 150 vezes 10, nós teremos 1.500. Se eu pegar 120 vezes 12,5, também teremos 1.500. Se eu pegar também 75 vezes 20, eu também vou ter 1.500, tá? Então, nós temos aqui que a nossa constante de proporcionalidade seria quem? O valor de 1.500, que é o valor que vai resultar dessa multiplicação, tá? Então, no caso da grandeza diretamente proporcional, o que acontece? Um aumenta, o outro também aumenta, então é diretamente proporcional. E para verificar se ele é proporcional, no diretamente, eu vou dividir uma pela outra e as divisões têm que dar o mesmo valor. Esse valor nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá bom? No caso da inversamente proporcional, nós multiplicamos, tá, o x por y e se der o mesmo valor, nós chamamos de constante de proporcionalidade. Tudo bem? Depois, nós temos um outro caso, que são as grandezas não proporcionais, tá bom? Essas grandezas não proporcionais, ela não tem uma proporção específica, tá? Em algumas vezes, nós temos que olhar qual é a relação entre uma grandeza e a outra, tá bom? Vamos olhar aqui no caso. O exercício 21, nós temos no quadro a seguir a grandeza A e a grandeza B satisfazem a relação A por B igual a K. Então, nesse caso, ele já está me dizendo como que eu faço para encontrar a razão de proporcionalidade, perfeito? Ele fala que se eu pegar a grandeza A, o elemento da grandeza A, e dividir pelo elemento da grandeza B, eu vou ter um determinado resultado. Então, eu consigo descobrir a grandeza como? Olha lá, galera. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar a grandeza A, que é 8, e vou dividir pelo item que eu tenho da grandeza B. Então, nós sabemos que é 8. Então, nesse caso, a constante é igual a 8. Beleza? Professor, como que eu vou encontrar, então, x e como que eu vou encontrar y? Galera, muito fácil, tá? Eu vou pegar, na outra situação, eu vou pegar o valor de A, que no caso é 2. Olha lá, 2. Vou dividir por B, que no caso é x. E eu vou ter a minha constante de proporcionalidade, que é 8. Tá bom? Nesse caso, como eu vou fazer, professor? Vai ficar 2, que é igual a 8 vezes x, perfeito? E nós vamos ter que x é igual a 2. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Simplificando isso, nós teremos 1/4. Então, o valor do x nós já encontramos, que é 1/4. Beleza? Bom, beleza. Vamos então para o próximo. Bom, vamos descobrir então o valor de y. O valor de y, vou colocar aqui uma outra cor. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar lá, ó, y, que é o valor de A, o elemento de A, dividido pelo elemento de B correspondente, no caso, 5. É igual a constante K, que é 8. Pessoal, eu tô levando a sério essa formulazinha que ele nos deu aqui, tá? Tá? Ali que eu tô descobrindo os valores, tá bom? Eu tô só substituindo. Agora, nós vamos isolar o y. Então, nós teremos y é igual a 8 vezes 5. Então, y é igual a 40. Perfeito? Então, nós temos aí... Perdão, desculpa. Nós temos aí, então, os valores de x e os valores de y. Tá? Então, volto a repetir. Professor, como que o senhor chegou nesse resultado? Pessoal, peraí que eu coloquei um resultado... É isso mesmo. Professor, como que o senhor chegou nesse resultado? Muito simples. Eu utilizei
os valores que foram dados no enunciado, tá bom? Então, nós temos aí x, olha lá, x vale 1/4 e y é igual a 40. Beleza? Prontinho. Resultados aí já prontos, tá? Perceba que o nosso próximo exercício, nós temos a mesma ideia. O exercício em si, ele já nos dá a nossa leizinha de formação, tá bom? Porque assim, na grandeza inversa, na grandeza que não é proporcional, não tem proporcionalidade nem direta nem inversamente, nós não temos uma forma muito simples de encontrar constante. Muitos enunciados costumam já dar essa formulação, essa lei de formação, tá bom? Então vamos lá. O que não dá, a gente tem que analisar a tabela, tá bom? Então vamos lá, continuando. Ele fala que para achar constante, eu pego A vezes B ao cubo. Então eu vou pegar a primeira linha, galera. Primeira linha aqui, ó, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o A, o elemento A, que no caso ali é 2, vezes o elemento B, que é 2 ao cubo, que vai ser 2 ao cubo dá 8, vezes 2, 16. Então, galera, a nossa constante é igual a 16. Beleza? E aí eu consigo calcular x e y da mesma forma que eu calculei no exercício anterior. Eu vou substituir valores. Nós temos a nossa lei de formação, que eu já grifei ali de amarelo, e nós vamos colocar aqui. Então, nós temos o A. No caso de baixo, o A é 4 vezes x ao cubo. Por que x ao cubo? Porque correspondente de A na grandeza B é x. Então, x ao cubo, tá? É igual à constante 16 que a gente acabou de descobrir, tá? Então, olha lá. X ao cubo é igual a 16 dividido por 4. Então, x é igual a 16 dividido por 4, 4. Oposto, deixa eu colocar para baixo, não, aqui tá bom. Oposto de potência cúbica é a raiz cúbica, galera. Então, ó, raiz cúbica. Beleza? Então, nós já achamos o valor de x, tá ok? Bom, professor, e agora para encontrar o valor de y? Pessoal, fácil tanto quanto, tá? Olha lá, vamos calcular o valor de y. Eu vou colocar o A, que no caso ali é o valor y, né? Vezes o correspondente de A ao cubo. Então, 4 ao cubo, que é igual a 16. Então, ó, y é igual a 16. Pessoal, o A ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Então, aqui a gente vai dividir por 64, que o 4 ao cubo está multiplicando, ele passa dividindo. Professor, o que eu faço a partir daí? Pessoal, eu vou simplificar, tá? Não tenho muito o que fazer a não ser simplificar naquele caso. Então, eu vou simplificar aqui por 16 e aqui por 16. Ah, professor, eu fui simplificando aos poucos. Não tem problema. O que vale é você ter simplificado, tá bom? Então, y é igual a 1. 64 dividido por 16, 4. Perfeito? Prontinho. Nós já temos, então, a solução. X é igual a raiz cúbica de 4 e y é igual a 1/4. E a nossa constante, claro que está aqui, ó, tá? O exercício ele pedia, no caso aí, a constante, tá? Deixa eu grifar ali em cima também, que eu vou disponibilizar esse material para vocês também. Tranquilo? Não, vou tirar daqui. Vou grifar aqui só o resultado final. E também aqui o resultado final. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas? Bem simples, né? E aí nós chegamos ao último exercício, né? Que nós temos aí na página 50, que alguns alunos ficaram aí cheios de dúvidas, por isso achei melhor gravar o vídeo, tá bom? Então olha lá a pergunta. Localizado, deixa eu só dar uma... Localizado em um grande condomínio residencial, um lote vale R$200 mil. Estima-se que esse lote terá cada ano uma valorização de R$18.
considerando que V seja o valor desse lote, daqui a T anos faça o que se pede. A. Complete a tabela a seguir, que relaciona o valor do lote V daqui a T anos. Pessoal, é bem simples. O exercício ele já me diz que ele vai subindo de 18 em 18. Então, no primeiro ano, eu vou ter o valor dele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Eu vou ter o valor dele, né? Que será, no caso aqui, no primeiro ano, o valor de 200 mil reais, tá? Então, no primeiro ano, 200 mil reais, tá? No outro ano, aumentou 18 reais. Vou deixar aqui mais fino. 18 mil reais, perdão. Então, 218 mil reais. E no outro ano, aumentou 18 mil de novo. Então, 236 mil reais, tá? Depois, 18.254, eu vou só somando, tá, pessoal? Beleza? Esses dois últimos zeros não precisava colocar, eu que acabei colocando. E depois, por último, nós temos lá 272 mil reais. Tudo bem? Prontinho. No caso, a tabelinha ficava bem simples assim. Opa, deu errado. Volta. Volta. Um pouquinho mais. Opa. Tranquilo? E aí já tá os valores já corrigidos, tá bom? Bom, para ficar, como se diz, menos feio, eu vou apagar, porque aqui já tinha a resolução, mas eu queria mostrar para vocês como nós chegamos nesse valor, tá bom? Para ficar mais bonitinho, tranquilo? Depois, nós temos aqui a segunda pergunta, que também ainda fazia parte da mesma questão. Ele perguntava o seguinte: as grandezas V e T são proporcionais? Pessoal, perceba que não. Se eu pegar, por exemplo, 2 a 4, são 2 anos, né? Então é o dobro, tá? É o dobro de 2, 4. Então, teoricamente, a grandeza V também teria que dobrar. E não é o que acontece. Em 2 anos tem 236 mil e 4 anos 272 mil. Não dobra, tá bom? Então você perceba que, perceba que uma grandeza, que é a grandeza T, ela aumentou, mas a grandeza V não aumentou, tá? Então, nós podemos dizer que não são proporcionais. Elas aumentam, sim, mas não é diretamente proporcional e nem inversamente. Ela não é proporcional a ligação de uma grandeza com a outra, tá bom? Então, nós podemos colocar aí, não. Podemos colocar que não é proporcional. Então, vamos colocar aqui. Não, pois enquanto uma aumenta, a outra também. Mas não na mesma proporção. Pronto, não na mesma proporção, tá bom? Qual é a relação de grandeza? Pessoal, a relação de grandeza é a mesma coisa que a gente está falando de lei de formação, tá bom? Qual é a lei de formação? Bom, perceba que ele vai aumentando, dá para fazer uma lei de formação, mesmo não sendo diretamente nem inversamente proporcional. Como que eu vou saber, professor? Bom, o valor que eu vou pagar vai ser os 200 mil, sempre, né? Os 200 mil, mais esse aumento que vai dando. Então, como que eu vou fazer esse aumento, professor? É os 18 mil vezes T, que é o tempo. Um ano, 18 mil vezes 1, e aí eu somo com 200, 200.018. É 218 mil, perdão. 218 mil. Se for por 2, é 18 vezes 2, dá 36 mil, tá?
mais 200.000, 236.000, tá? Então perceba que essa lei de formação ela é válida, tá bom? Bom, aí eu falei um pouquinho, vou falar bem rápido, né? Porque já vai ser um tema da nossa próxima aula. Nós vamos entrar um pouquinho em equações e sistemas. Para isso, vale relembrar, né, o que são equações polinomiais. Uma equação polinomial é caracterizada por ter um polinômio igual a zero. Mas, professor, tá, mas o que é polinômio? São expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Professor, o que é expressão algébrica? São expressões matemáticas que apresentariam números, ou apresentam, né? Números, letras e operações. Tá? Então, o que acontece, galera? Como que eu posso falar uma equação polinomial? Bom, primeiro, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, tá? Apenas um exemplo aí de equação polinomial. 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a zero, tá? Eu sei que é uma expressão algébrica. Por quê? É composto por letras e números e também operações. Então, letras, olha lá, pessoal, quer ver? Ó? Letras, números e as operações, tá bom? E eu sei que ele é um polinômio. Por quê? É formado por adição de monômio. Cada termo de uma expressão algébrica nada mais é que um monômio. Então, nesse caso, eu tenho 3 termos, seria um trinômio, tá bom? E é uma equação polinomial, porque nós temos um polinômio igual a zero, que no caso é esse valor final aqui, tá bom? Bom, pessoal, espero ter orientado vocês aí, principalmente sobre as grandezas proporcionais, diretamente, inversamente e a não proporcional. Na próxima aula, nós falaremos um pouquinho de equações e sistemas. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.